Imagine que uma empresa, seja ela privada ou pública, adote a boa prática de agir conforme as leis vigentes no âmbito da atividade que ela desempenha. Para isso, são monitorados e ajustados os meios para se garantir a integridade do processo, impedir irregularidades, corrupção. Dizemos que essa empresa tem um programa ou uma política de compliance. Mas como fazer disso uma realidade no mundo atual do trabalho? Principalmente em relação ao poder diretivo do empregador, que não pode colidir com os direitos dos empregados. Começa agora mais um programa Academia. Eu convido você a ficar com a gente pela próxima meia hora, porque vamos discutir os programas de compliance e o poder diretivo do empregador. Essa discussão é motivada pelo estudo feito pelo mestre em Direito que recebemos aqui no estúdio da TV Justiça, Felipe Brandão. Programas de compliance e poder diretivo do empregador no paradigma do Estado democrático de direito, limites e aspectos práticos. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, pelo Centro Universitário, UDF, sob orientação da professora doutora Renata de Assis Calcin. Para funcionar bem, uma empresa deve ter funcionários capacitados, bem treinados, encaixados de maneira correta na efetiva execução das atividades. Esse conjunto da mão de obra corporativa deve gerar bons resultados para o negócio. A eficiência ou problemas operacionais, administrativos, financeiros ou contábeis podem ser analisados a partir de auditorias. Atualmente, o controle interno nas empresas também atinge os meios, os processos para se manter a integridade e a consequente boa reputação de um negócio. A partir de agora, a gente vai, para início de conversa, começar a explicar como manter a integridade dos processos nas empresas. E para entender isso, vamos ter a colaboração dos nossos convidados debatedores. Eric Radman Jasper, mestre em Direito pela Columbia Law School, e Fernando Hugo Miranda, doutor em Direito e especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu me dirijo diretamente para o doutor Felipe Brandão. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu, Felipe? Isso é uma honra. E vamos começar pela angulação e pela motivação desse estudo que o senhor fez. Olá, Alexandre. Olá, professores. Agradeço a oportunidade de discutir um tema que me parece que está na ordem do dia do direito do trabalho. O que move a investigação, a pesquisa que foi apresentada no curso de mestrado, foi a questão de analisar de que forma os programas de compliance mantêm a sua interseção com o direito do trabalho. Os programas de compliance consistem nos instrumentos de autorregulação das empresas como forma de prevenir, erradicar e remediar práticas corruptivas ou contra a ética empresarial. E no cenário atual, em que a corrupção está na pauta do dia, em que o combate à corrupção está cada vez mais em evidência, me parece que o assunto deve ser tratado também sob um viés do direito do trabalho, ângulo de análise que não havia sido até então objeto de larga apreciação pela doutrina específica do direito do trabalho. O tema considerou que o programa de compliance se manifesta por meio do poder intraempresarial de dirigir, coordenar e definir um modo de execução do trabalho, portanto, como expressão do poder diretivo do empregador. E a questão que se colocou como problema e objeto de investigação é saber se, no momento em que o empregador estabelece, define essas políticas empresariais, se ele está adstrito a algum limite e quais seriam esses limites, identificando possíveis zonas de conflito, identificando aspectos práticos que pudessem colocar em possível zona de atrito os direitos dos trabalhadores e o poder da empresa de definir o seu modo de execução do trabalho. Para isso, para demonstrar que o fim a ser alcançado de combater a corrupção não pode desobedecer ou desassistir o meio a ser empregado, que deve observar, sem sombra de dúvidas, as normas constitucionais e o paradigma instituído pela Constituição de 1988, a dissertação partiu por um percurso
de enfrentar os aspectos internacionais normativos e também no âmbito do direito interno, identificando as convenções internacionais que se dedicam ao combate à corrupção, destacando 3 delas, e cito a convenção estabelecida pela ONU, pela OEA e também pela OCDE, que instituem um parâmetro normativo internacional de combate à corrupção. Por outro lado, enfrentou também a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, chamada também Lei da Empresa Limpa, que institui e que alça um papel de destaque à iniciativa privada, que passa a ter, no ângulo da prevenção dos ilícitos, no ângulo da prevenção das irregularidades, um papel fundamental, em que, na verdade, e portanto, mantém uma interação direta com os programas de compliance. Na sequência, a dissertação também tenta enfrentar o tema da própria estruturação dos programas de compliance, identificando as suas bases referenciais ou as suas bases conceituais estruturantes, o que deve servir de efetivo parâmetro para as empresas constituírem seu programa de integridade, como instrumento, inclusive, de governança corporativa, para então se definir o que de fato entende por poder diretivo e, ao final, se interpretar ou se analisar as questões em torno dos aspectos práticos. Destacaria 3 deles que foram objeto de pesquisa na dissertação. O primeiro deles, a questão em torno das ferramentas existentes nas investigações internas, os papéis dos canais de denúncia e também a figura do denunciante de boa-fé. E, além disso, a dúvida ou a questão que surge em torno do dever de denúncia, o dever de sigilo dos empregados no momento em que vão se ver aliados ali com alguma irregularidade que tomem conhecimento. A dissertação, então, intenta fazer esse contraponto entre o poder diretivo e os programas de compliance e deixa de forma absolutamente clara que, no momento que as empresas vão instituir programas de integridade, não podem se desgarrar das normas protetivas do trabalhador, não podem se desgarrar das normas próprias do direito do trabalho e do parâmetro normativo instituído pelo paradigma do Estado Democrático de Direito. Até onde vai o poder diretivo do empregador? Essa pergunta talvez seja um... Dá para responder isso? Claro, claro. Essa pergunta seja talvez o que está ao fundo da indagação que foi apresentada na dissertação. O poder diretivo do empregador encontra limites exatamente nos direitos fundamentais dos trabalhadores. Encontra limites exatamente nas normas, nas diretrizes traçadas na ordem constitucional. O empregador tem a prerrogativa estabelecida pela própria consolidação da lei do trabalho de definir o modo e a organização do trabalho na sua empresa. Afinal, é ele que empreende, é ele que exerce, na perspectiva da livre iniciativa, a autorregulação do seu negócio. É ele que assume, inclusive, os riscos da sua atividade. Mas, no exercício dessa atividade, não se pode esquecer que deve-se buscar uma justiça social, o valor social do trabalho e, portanto, o limite do poder diretivo está exatamente, estão os direitos fundamentais dos trabalhadores, está o paradigma estabelecido pela ordem constitucional que elege como diretriz cardeal a proteção ao trabalho e ao emprego. Então, diria, em resumo, que o poder diretivo do empregador encontra limites nessas balizas. Vou aproveitar assim a chama, a brasa dessa discussão, já pedir a participação do Dr. Eric. Por favor, professor. Primeiro, Felipe, parabéns pelo seu trabalho. Minha especialidade não é direito do trabalho, minha especialidade é compliance do ponto de vista concorrencial, do ponto de vista de combate à corrupção. Então, eu vou pegar e focar num tema que me é muito caro, que é o programa de denúncia do denunciante de boa-fé, um termo que a CGU utiliza, mas que o termo em inglês é chamado de whistleblower, né? Um termo em inglês de aquele tocador de apito, né? Aquele que faz a denúncia. Eu queria te perguntar uma coisa, do ponto de vista do direito do trabalho, e essa é uma curiosidade minha mesmo, você tem notado alguma construção jurisprudencial, ou seja, como é que os tribunais têm analisado as denúncias que são feitas ou de forma espontânea pelo trabalhador ou de forma até estruturada num programa de compliance? Isso já chegou nos tribunais? Acredito que os programas de compliance, sobre essa nova perspectiva, não tenham ainda sido objeto de análise pormenorizada dos órgãos da Justiça do Trabalho. O que não quer dizer, porque inclusive o tema é novo, o tema, na perspectiva do trabalho, ainda é recente, ainda não chegou, ao meu sentir,
ao judiciário na perspectiva de um programa estruturado de compliance. Mas avanço na resposta para também dizer que as leis internacionais e o direito brasileiro, de forma absolutamente clara, vêm definir que a esse denunciante de boa-fé deve-se garantir a sua proteção. A lei não estabelece de que forma essa proteção venha a ser implementada. Inclusive, é um tema que é palpitante no direito do trabalho, porque não há dúvidas de que aquele que exerce, no âmbito de um programa de compliance, o dever de denúncia estabelecido pela própria empresa, não faz muito sentido imaginar que ele venha a ser punido pela empresa se efetivamente de boa-fé exerceu essa prerrogativa que lhe foi atribuída. Estaríamos falando até de uma espécie de autossabotagem pela empresa, o que não me parece que seja compatível com o próprio programa de integridade. Portanto, é preciso definir de que forma este denunciante de boa-fé deve ser protegido. Aí abre-se um campo aberto para as empresas que poderão estabelecer normas específicas tratando sobre o tema no âmbito do programa de compliance. Doutor Felipe, vamos pedir aqui uma questão do doutor Fernando. Seja bem-vindo, muito obrigado. Claro, muito obrigado, Alexandre. Antes de mais nada, parabenizar o mestre Felipe Brandão pelo trabalho, pela novidade, como foi a felicidade da escolha do tema. No âmbito do direito do trabalho, a gente sempre fala empregador, 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 mas o empregador é uma ficção jurídica. Na verdade, a ideia é a empresa, ela é uma atividade econômica organizada e quando a gente pensa em empresa, todos os empregados fazem parte da empresa. Então, sempre alguém é empregador de alguém, basta a gente pensar aí numa linha hierárquica dentro da empresa. Todos tomam decisões dentro da empresa em alguma medida, todos recebem ordens em alguma medida. Então a empresa e o empregador, ele é essa coisa difusa dentro da organização econômica. Então a pergunta é, quem está obrigado a ser o denunciante de boa-fé? Todos os empregados da empresa, acaso deparados com alguma irregularidade, eles são obrigados a denunciar? Como é que você enxergaria isso? Bom, doutor Fernando, o doutor Felipe vai responder essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. A gente vai uma rápida pausa, daqui a pouco a Academia está de volta. Seja bem-vindo, a Academia está de volta hoje com o tema Programas de Compliance e Poder Diretivo do Empregador no Paradigma do Estado Democrático de Direito, Limites e Aspectos Práticos. No bloco anterior, o doutor Fernando Hugo Miranda fez uma pergunta para o doutor Felipe Brandão sobre qual empregado, quem dentro da empresa estaria obrigado a fazer a denúncia. Professor Fernando, obrigado pela pergunta. Certamente é um tema, uma indagação da mais alta preocupação dos operadores de direito do trabalho. E a resposta, inclusive, foi um dos motivos que me fez investigar e pesquisar um pouco sobre o tema. A resposta perpassa por uma identificação de que o trabalho é um elemento que identifica o ser humano, que o identifica como sujeito de direitos, como identifica como integrante de uma sociedade ou de um certo organismo social. E já na década de 60, o professor Evaristo Moraes Filho fazia essa mesma indagação numa obra facsimilada em 96 e questionava se haveria um dever e restrito de denúncia. O empregado que constatasse uma irregularidade no ambiente do trabalho, estaria ele obrigado a denunciar aquele que, enfim, está praticando esse ato ilícito, essa irregularidade? E a resposta me parece que perpassa por reconhecer que não há um dever irrestrito, não há um amplo dever irrestrito de denúncia por parte de todo e qualquer empregado. Me parece que o dever de denúncia deve considerar não só o grau hierárquico do empregado, mas também a complexidade de suas atribuições e a complexidade da sua função dentro do organismo empresarial da empresa, dentro do organograma empresarial daquela empresa que está instituindo o programa de compliance. É certo dizer, por exemplo, que aqueles que exercem cargos de mando e gestão e que, portanto, trazem no exercício da sua função atributos próprios do empregador, exercem, em muitos dos casos,
o próprio poder diretivo, propriamente dito, aplicando punições, definindo muitas das vezes a forma de organização do trabalho. Para estas pessoas, me parece possível exigir o dever de denúncia quando constatado alguma irregularidade. Da mesma forma, é possível dizer que aqueles que integram o setor de conformidade, o setor de integridade, também devem denunciar, devem reportar toda a irregularidade a que tiverem conhecimento, inclusive porque esta é a função para a qual eles foram contratados, esta é a função precípua da atividade deste setor. Portanto, me parece um tanto quanto inexorável o dever destas pessoas em denunciar as irregularidades que tiverem conhecimento, sob pena de subversão ao próprio programa de compliance. Imaginarmos que o setor de integridade, ao constatar uma irregularidade, não o denuncie ou não leve o fato à investigação, estaremos, na verdade, diante de um programa de compliance que não se passa de mero papel. Não se está a falar num programa de efetiva conformidade, de efetivo combate à corrupção ou práticas antiéticas. Da mesma forma, me parece que, à luz da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, também é possível dizer que, em casos em que o empregado constatar possível fraude ou possível prática criminosa ou corruptiva capaz de provocar danos ao Estado, também estaríamos aqui a falar num dever de denúncia do empregado, porque estaríamos, sem dúvida, à vista de um interesse público que deve ser protegido. Essa indagação, esse exemplo, me parece que trata-se de uma contemporização do que também o professor Evaristo Moraes Filho dizia na sua obra, ao definir, por exemplo, quando o empregado está diante de um perigo de dano à empresa. Esse perigo de dano iminente, que vem, inclusive, prejudicar terceiros ou a própria empresa de maneira geral, o risco de dano efetivo, não um risco em potencial, estaríamos também a falar de um dever de denúncia. Ao meu sentir, não há um dever irrestrito, até porque, se falarmos de um dever, teríamos também que falar em responsabilidades ou em consequências da inobservância desse dever. E não se pode, ao meu sentir, dizer que a todo e qualquer empregado deve se impor o dever de denúncia, porque não se pode imaginar que todo e qualquer empregado possa ser sancionado pela não observância desse dever. Um regulamento interno de empresa que estabelecesse esse dever para irrestritamente a todos os empregados, então você acha que haveria alguns ajustes a fazer nesse regulamento? Ele encontraria os limites nas atividades que são efetivamente desempenhadas pelo empregado? Sim, me parece que sim, a resposta seria positiva. O regulamento empresarial, que inclusive o programa de compliance vem a ser uma forma de expressão sui generis, eu digo sui generis porque o programa de compliance, apesar de ser um instrumento estabelecido pela própria empresa no âmbito do seu poder de autorregulação, ele tem uma forte carga, uma forte interferência das normas estatais, uma forte interferência das balizas normativas estabelecidas tanto pela Lei Anticorrupção quanto o decreto que a regulamenta, e, portanto, estabelecem balizas a serem observadas, padrões a serem observados, normas que são elementos estruturantes. O regulamento empresarial que institui um dever de denúncia irrestrito deve ser avaliado com alguma parcimônia, sem considerar, e deve ser analisado o caso concreto, sem sombra de dúvidas, para saber se é possível imaginar que aquele empregado teria o dever de fato de denúncia. Até porque também temos que dizer que ao dever de denúncia também se pode falar ou se contrapor o dever ao silêncio. Teria o empregado a possibilidade de se silenciar em caso de investigação, ou desdobramento que me parece possível discutir e que tem forte interferência no direito do trabalho. O Supremo Tribunal Federal já vem reconhecer o direito ao silêncio como um direito público subjetivo. Portanto, no âmbito, por exemplo, de investigações internas, e aí amplio a resposta para também tratar sobre as investigações internas, deve-se assegurar ao empregado, primeiro, a ciência prévia de todas as consequências possíveis do seu ato, das suas declarações. Deve o empregado ter a ciência prévia dos seus direitos, garantias que devem ser observados no âmbito da investigação interna,
e das possíveis consequências de suas declarações. Portanto, se denunciar ou se informar ou se auto-reconhecer, se auto-afirmar como praticante de uma ilicitude, tem que ter ele empregado a ciência prévia de todas as consequências possíveis, até para não se discutir a possível invalidade das declarações ou das provas obtidas a partir daquelas declarações. Me parece que, então, o regulamento empresarial, que instituir um dever irrestrito, deve ser avaliado com parcimônia, deve considerar também o caso concreto, as peculiaridades da função exercida, do grau de cognição do empregado, das responsabilidades que ele assume, até para que não invertamos regra já basilar do direito do trabalho de que o empregador deve assumir os riscos da sua atividade econômica. A iniciativa privada, sem dúvida, é alçada a um papel primordial, é um papel de destaque na prevenção de ilícitos, mas no ato ou no exercício desse dever de prevenção, não se pode imaginar a inversão do empregador na assunção dos riscos da sua atividade. Portanto, me parece que deve ser avaliado com alguma cautela esses regulamentos empresariais que estabelecem deveres irrestritos. Vou pedir uma questão agora, doutor Eric. Obrigado. Eu estava pensando talvez em mudar um pouquinho o foco para o Estado, tá? E a ideia seria de perguntar o seguinte: a gente tem projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional sobre a possibilidade de uma vantagem, alguns chamam de vantagem, outros chamam de compensação ou indenização do Estado para aquele que faz uma denúncia. Então, por exemplo, na Receita Federal norte-americana, se você fizer uma denúncia e o Estado for bem sucedido em recuperar um valor de desvio, por exemplo, de impostos, você, denunciante, tem direito de até 30% do que o Estado recuperar, ou seja, seria uma vantagem, ao meu ver, uma indenização, até porque essas denúncias são mal vistas culturalmente falando e principalmente no Brasil. Como é que você acha que o Estado brasileiro poderia lidar com o pagamento de um pedaço de uma recuperação, por exemplo, de uma denúncia que um trabalhador fez? O que você acha? Você acha que o Estado deveria fazer esse tipo de pagamento ou não? A indagação, no âmbito do direito do trabalho, perpassa por algumas considerações, a sua resposta. Me parece que instituir uma vantagem econômica ainda seja um passo talvez muito avançado na mudança cultural que o Brasil atravessa, sobretudo porque os programas de compliance são ainda incipientes, estão em processo de maturação. Na perspectiva do trabalho, por outro lado, não vejo com maus olhos a ideia de uma compensação financeira em caso de uma denúncia tida por espontânea ou de boa-fé. Não vejo, por outro lado, ainda a norma jurídica brasileira, como o seu próprio disse, a instituir regras nesse sentido. Nada impede, por outro lado, que o programa intraempresarial venha a disciplinar dessa forma. Mas confesso que ainda é objeto de reflexão. O tema, sem dúvidas, será ainda objeto de apreciação do Poder Judiciário e certamente deve ganhar maiores luzes nos próximos anos. Acredito, em resumo, que não há um impeditivo legal, não há nenhuma norma que obstaculize uma instituição dessa natureza. Vejo com bons olhos, caso o Estado brasileiro venha a estabelecer regras dessa natureza, inclusive se adequando ao padrão internacional, como, por exemplo, a Inglaterra vem instituir, mas não descartaria a premissa maior de que, ainda que se instituído o programa dessa natureza, é preciso sempre estar atrelado aos valores cardeais do direito do trabalho, preservando sempre a proteção do emprego, a proteção do trabalhador e garantindo, sem sombra de dúvidas, a prevalência da dignidade da pessoa humana e da justiça social no exercício da atividade econômica. Se eu puder complementar, aproveitando que eu tenho tantos especialistas em direito do trabalho aqui, imagine então que a empresa faça uma remuneração privada pela denúncia. Tá? Então ela faça um pagamento. Isso integraria a remuneração ao salário? Tema palpitante, sem dúvida, tema de absoluta... Confesso que não refleti sobre o tema, não é objeto da pesquisa, mas não me parece que seria propriamente um salário essa contraprestação, e sim uma vantagem estabelecida pela empresa como uma espécie de indenização pelo exercício da sua atividade.
certamente os tribunais enfrentarão esse tema, certamente será, objeto de análise, mas me posicionaria dessa forma, sem ter apreciado o tema na perspectiva da dissertação, mas sem deixar de enfrentar a questão que, sem sombra de dúvidas, é intrigante, é palpitante. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns mais uma vez pelo trabalho, que é muito interessante, viu? Gostaria que o senhor fizesse sua consideração final. Eu agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão caro ao direito do trabalho. É um tema, como eu disse, ainda novo, ainda demandará grandes indagações, sobretudo porque certamente chegará às portas da Justiça do Trabalho, certamente será objeto de reflexão por parte da doutrina nacional, mas é preciso deixar claro que os programas de compliance, ainda que voltados para erradicar a corrupção, não podem se desvencilhar da ideia de que eles devem observar os padrões, as balizas normativas estabelecidas pelo direito do trabalho. Há uma franca interseção entre os programas de compliance e o direito do trabalho. Portanto, no exercício dessa atividade de autorregulação, as empresas têm que considerar os direitos fundamentais dos trabalhadores. Acredito que essa seja a mensagem fundamental do trabalho e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, Alexandre, e aos debatedores pela profícua discussão sobre o tema e estou à disposição sempre que necessário. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado, viu, doutor Fernando, doutor Érico, muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. O Academia chega ao fim. Nós esperamos que você tenha gostado. Assista a íntegra deste e de outros programas também disponíveis na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também suas críticas e sugestões para o e-mail academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até o próximo.